Ciúme, possessão, controle. De onde vêm esses sentimentos? Esses sentimentos são duros de a gente assumir que muitas vezes nós perdemos o equilíbrio e passamos da medida. Eu estou falando sobre esse assunto hoje a pedidos de alguns e-mails, algumas mensagens que eu recebi nos últimos dias pedindo para que eu gravasse alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas a ver esse tipo de sentimento com outro ângulo e poder se ajudar a melhorar essa mania ou maneira de ser, né? Se você está me vendo no vídeo pela primeira vez, eu sou Cássia Fernandes, coach de vida, especialista em EFT. E é muito interessante começar falando de onde vem esse sentimento, porque esse sentimento ele brota, ele nasce na gente depois que nós passamos por alguma questão, algum transtorno, algum conflito nas nossas vidas. Muitas pessoas têm mais tendência a serem mais ciumentas, mais possessivas. A gente sabe que o ciúme, numa medida, numa escala onde é saudável, numa escala onde você consegue administrar, é difícil dizer que a pessoa vai viver completamente isenta desse sentimento, porque o nosso ego está muito presente em tudo que a gente faz. E o ego é o ciumento, o ego é o que quer controlar, o que quer dominar. E para isso a gente precisa desenvolver muito autoconhecimento, muita percepção, trabalhar muito a autoestima. Mas por que eu pergunto que é preciso olhar da onde vem esse sentimento? Porque nós, mulheres, nós precisamos olhar um pouquinho lá para trás como foi a nossa relação, como foi a relação de cada uma de vocês com a figura paterna. O quanto desse relacionamento com a figura paterna teve de omissões, ausências, repressões. É preciso olhar para isso porque nós começamos a construir a nossa história na infância. É lá onde a gente vai colhendo dados, informações mesmo sem entender, e a gente vai acabando nos formando uma pessoa que é fruto daquilo que a gente viveu dentro da família, principalmente na primeira infância. E infelizmente 95% das questões se desenvolve no ambiente familiar. Então é preciso olhar, navegar lá para trás, mergulhar nesses pensamentos, nesses sentimentos e ver por que eu estou falando para nós mulheres? Porque a figura paterna na vida de uma mulher significa a referência que ela precisa para autoconfiança, para força, para ter esse estímulo de batalhadora, de guerreira e ser mais segura de si. Então a figura paterna é a referência onde a mulher se apoia desde que tenha sido na medida, que o pai tenha tido aquele acolhimento carinhoso, aquele acolhimento saudável, sem problemas. Mas quando não acontece isso, a gente começa a nutrir dentro da gente um sentimento enorme de carência, de insegurança, e automaticamente a insegurança e a carência provocam o medo de perder. Então, o ciúme em excesso, a possessão, a necessidade de controle, nada mais é que um medo já avassalador dentro da gente há anos, brotando, dizendo que você pode perder. Então, a gente cresce depois que a gente passa por uma situação X lá com a figura paterna, ou até mesmo a ausência total, crescer longe da figura paterna. Às vezes o pai não cresceu, como a filha não conheceu o pai, e se torna uma adulta que de repente começa a viver essa insegurança, essa falta de autoconfiança e reflete isso diretamente nos relacionamentos. Homens, procurem analisar como foi a convivência, o relacionamento com a figura materna, porque a mesma referência que a mulher precisa da figura paterna para se tornar mais emocionalmente saudável e menos insegura, mais autoconfiante, porque é daí que a gente recebe essa força, o homem tem
a referência da mulher, da mãe, aquela presença forte que precisa nutrir muitos sentimentos que ele tem em relação à vida, a ele mesmo, aos outros. Ele busca se apoiar na visão da mãe. Então, é interessante isso porque a partir de uma certa altura, na nossa fase adulta, nós temos a responsabilidade de manter nas nossas vidas aquilo que a gente quer e a responsabilidade de curar, de tirar da nossa vida os sentimentos que não deram certo. Então esses excessos de ciúme, esses excessos de possessão, por mais que houve alguma falha dos nossos pais, não vamos culpá-los. Sempre em todos os meus vídeos eu digo, não se trata de culpas. Se trata apenas de olhar que naquela época era o que eles podiam fazer com o nível de consciência deles, ok? Então nós precisamos olhar com um olhar amoroso, carinhoso, tanto para eles quanto para nós mesmos, para tirar a nossa vida desse ciclo, conseguir curar essas dores, nutrir essa carência que vem desde muito tempo. Algumas pessoas desenvolvem um pouco mais que as outras, isso depende muito de cada um. O interessante é que isso vai refletir negativamente em todos os aspectos da sua vida. Relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos e também relacionamentos familiares, ou seja, você vai construir uma vida, uma nova família baseado nesses sentimentos que você está nutrindo da sua vida na infância. Então, por isso que eu chamo para ter esse olhar amoroso, carinhoso para consigo mesmo, ok? Agora, como se ajudar para começar a trabalhar essa questão dentro de si? Primeiro, vou dar um recadinho direto para as mulheres. Trabalhar bastante a autoestima, muito. Como que eu posso trabalhar a autoestima? A autoestima está ligada à autoconfiança. Entender da onde vem essa insegurança já é um primeiro passo. E entender que você pode, a partir de agora, se responsabilizar por essa carência, essa necessidade de controlar o outro, é um passo também bem importante. E trabalhar essa repressão, principalmente mulheres que tiveram pais repressores. O que acontece com isso? Normalmente as mulheres acabam reprimindo até mesmo a sua sexualidade. E na hora que elas reprimem a sua sexualidade, isso desperta mais insegurança. Quer dizer que quando tiver com um relacionamento afetivo e eu tiver no meio da sociedade, no meio do ambiente coletivo, como se fosse um botãozinho de pânico, de insegurança, ele toca mais alto do que em outras questões. Não sei se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando, mas eu já vou dizer por que eu estou tocando nesse aspecto, porque agora já não é só uma experiência profissional, eu também tenho uma experiência de vida sobre isso, e se você esperar mais um pouquinho eu vou te contar uma coisa bem importante da minha vida. Então a mulher cria aquela insegurança porque ela, estando num ambiente coletivo onde tem outras pessoas, ela começa a se sentir mais insegura ainda, achando que outra mulher ou outra pessoa que pode estar ali naquele ambiente pode ser mais interessante que ela. Ou o homem pode ver um outro homem que acha que pode ser mais interessante que ele. Não importa aqui qual dos dois vai sentir essa insegurança, e essa insegurança está baseada também nessa repressão da sexualidade. Porque a gente começa a se ver na outra pessoa aquilo que a gente não tem e gostaria de ter. No caso, uma sexualidade mais bem desenvolvida, mais bem resolvida, mais bem dinâmica. E autoconhecimento profundo, quem eu sou? Será que eu realmente preciso ter tanta insegurança assim? Da onde vem minha insegurança? É se questionar, procurar ter essa base sólida para você poder construir o seu eu, porque o seu eu verdadeiro, a sua essência está dentro de você, mas a gente, com as histórias que a gente vive, ele acaba ficando adormecido. É isso mesmo que acontece.
Agora, por que eu falei que vou contar uma história da minha vida? Porque eu, Cássia, passei por isso. Eu, Cássia, tive um pai repressor, autoritário e bastante ausente. E ele tinha muita dificuldade, e tem até hoje, em expressar carinho, em expressar acolhimento e atenção. Até arrisco dizer que, baseado nos anos de vida que ele já tem, e muito claro e notório que ele possivelmente seja uma pessoa que não teria afinidade e habilidade para ser um pai de família, para gerir uma família. Muitos homens não têm essa natureza, não adianta a gente exigir. Por isso que agora vai um recado para os homens. Homens, têm certeza que vocês estão prontos para construir uma família? Uma família exige muita doação. Muita doação. Mas aqui eu não quero puxar nenhum aspecto que possa justificar ou dar a mínima impressão de que eu estou culpando meu pai. Ele fez o que ele podia dentro do nível de consciência dele, porque há muito tempo atrás, há muitos anos, meu pai hoje tem 80 anos, não tinha como uma pessoa parar e se questionar: ei, você está pronto para casar? Você tem o que é preciso para gerir uma família? Isso não existia. Então fazia parte dos padrões da sociedade. Está na hora de você casar e construir uma família. E a pessoa saía atropelando tudo e construindo uma família do jeito que desse. Porque eu estou falando hoje um assunto com muita propriedade, porque além da parte profissional que eu faço como coach, como terapeuta de EFT, eu também tenho essa experiência de vida que eu posso levar para vocês com bastante propriedade. Então, o que aconteceu comigo? Uma menina insegura, uma adolescente bastante carente e que queria alguém para ela, alguém que pudesse olhar só para ela, já que o pai não olhou. E a insegurança e a carência veio da falta de referência que eu, no caso, perdi, de não ter tido o pai por perto. Então, casei, me vi com 18 anos casada e alguns meses depois mãe. Lógico que não tinha muito para dar certo. Uma menina sem saber nada da vida, totalmente despreparada, promoveu, conduziu um relacionamento a ponto de chegar a um casamento onde não tinha muito para dar certo, porque eram duas pessoas completamente diferentes e muito jovens. E não foi ali, depois que não deu certo, não foi logo ali que eu descobri que eu tinha esse problema de ciúme. Porque eu tinha muito ciúme, mas um ciúme avassalador, uma necessidade de controle, porque eu pensava, já que eu não tive ali, isso a gente pensa quando eu falo muito a nível inconsciente, tá? Não é a nível racional, consciente, que você sabe o que está fazendo. O inconsciente prega peças na gente. Então a mensagem que eu tinha é: agarre, pegue, é seu. O namorado, o noivo, o marido é seu, agarre, não deixe solto. Se ele sair muito tempo na rua sozinho, alguém pode te tomar. Alguém mais interessante que você, mais madura e atraente que você, pode te tomar. Ou seja, sem segurança nenhuma, sem condições nenhuma de autoconhecimento e querendo resolver as coisas no domínio e no controle. É meu. Eu tinha ciúme dele com a mãe, tinha ciúme dele com a irmã dele, tinha ciúme dele com todo mundo. Era um ciúme absurdo, realmente fora da medida, não tinha nada de saudável, nem uma medida saudável de ciúme. Não deu certo, claro que não deu certo. E muitos anos depois, já com quase 30 anos, que eu comecei a olhar para mim mesma e entender, mas da onde vem esse excesso de ciúme, essa possessão, essa carência? Porque daí já comecei a transferir isso para as amizades, para relacionamentos profissionais, uma necessidade de me apoiar em alguém, de buscar alguém para me dar a mão, de querer ser ouvida, de querer ser acolhida o tempo todo. E como a gente não tinha essa referência, essa informação, procure se autoconhecer, procure saber quem você é, procure saber da sua história. Às vezes pensava em fazer análise com psicólogo, coach não existia naquela época aqui no Brasil. Então eu procurava pensar, às vezes, numa psicóloga poderia me ajudar.
Só que onde eu morava, uma cidadezinha pequena, desse tamanhinho, muitas pessoas tinham preconceito com isso. Então eu pensava, bom, se ela vai para um psicólogo porque ela está com um problema realmente mental. Não é um problema comportamental, é mental. E eu, caindo nessa ladainha, me vi fugindo disso e me vi deixando a vida me levar e tocando no piloto automático as coisas que, na verdade, poderiam ter sido bem melhores e poderiam ter sido mais realizadoras, uma vez que eu tivesse mais consciência de quem eu sou e que eu não precisava mais mendigar carinho, mendigar atenção, exigir que as pessoas estivessem ali presentes por mim. Entendeu? Hoje aqui também é um vídeo de desabafo, porque eu estou contando para você, para vocês que me acompanham, para você mulher, para você mãe, para você homem, que você é pai, você é namorado, para todo tipo de pessoa que me assiste, dividindo um pouco do que eu já vivi para ajudar a ilustrar e trazer informações para você ver como a gente repete padrões errando, e eu fui longe com isso. Hoje as pessoas com 28, 30 anos já têm completamente consciência de quem elas são e já estão, se não está dando certo alguma coisa, vai em busca daquilo que realmente é interessante para a sua vida. No caso, eu aprendi vivendo e errando. E depois de tanto buscar o autoconhecimento e de tanto batalhar por uma vida melhor, por uma vida mais iluminada, de luz, de paz interior, de paz pessoal, resgatar o meu poder pessoal, é que eu consegui entrar para esse campo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, a ponto de, depois de tantos anos, ter essa propriedade que eu tenho para ajudar. Então eu não ajudo só baseado em coisas que eu li ou que eu estudei, eu ajudo baseado nas coisas que eu também vivi, entendeu? Então essa é a minha mensagem de hoje para você que realmente precisa trabalhar essa questão do ciúme, da possessão, da necessidade de controle sobre o outro, que está muito relacionado com eu quero ter o poder sobre ele me pertence. Vasculhe bastante sobre como foi a sua relação familiar, mulheres com o pai e homens com a mãe, porque muitas coisas se originam, nascem daí. E a gente precisa entender que essa carência, essa necessidade de acolhimento, ela existe só na infância, mas a gente carrega ela ao longo dos anos porque ela fica guardada dentro da gente. E depois de adulto, cabe a nós a responsabilidade de trabalhar isso. Nós não precisamos mais da aprovação e do acolhimento do pai. É gostoso? É. Se tivesse hoje, enquanto adulto, um colinho de pai, um colinho de mãe, mas muitas vezes eles não têm como dar isso. Às vezes eles não têm porque a gente só dá aquilo que tem. Se eles não têm isso para dar, a gente consegue nós mesmos, com os nossos mecanismos, com a nossa essência, o nosso poder pessoal, a criatura maravilhosa e excelente em tudo e única que nós somos, de dar carinho para nós mesmos, de dar amor para nós mesmos, alimentar a nossa autoestima, buscar saber quem você é, quem sou eu. Eu não sou os meus erros, eu não sou minhas falhas, eu não sou aquilo que me faltou, eu sou aquilo que eu posso construir baseado na força que eu tenho. E eu acredito na força sua, acredito na força de cada um, ok? Se você não assinou ainda meu canal do YouTube, assine logo, porque todos os vídeos que eu gravo você vai receber uma notificação de imediato, assim quando ele é postado na página. E convide amigos, familiares, pessoas que você acha que merecem e que vão se beneficiar com essa mensagem ou com outras mensagens dos diversos vídeos que eu tenho no canal. Ok? Assim você espalha o bem, a corrente do bem. Quanto mais pessoas puderem praticar o autoconhecimento, eu acho que mais um país, um mundo mais humano nós vamos ter, porque nós temos um mundo mais humano na medida que nós trabalhamos o mundo interior de cada um, ok? No próximo vídeo eu vou gravar um exercício de EFT para ajudar nas questões relacionais, nas questões de possessão e de ciúme, esse sentimento para ele
bloquear, para ele desmanchar dentro de você, perder a força, ok? Então aguarde o próximo vídeo, certo? Um beijo grande, uma ótima semana, muita luz na sua vida. Tchau, tchau!